Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos conteúdos de biologia evolutiva, vou apresentar para vocês aqui a segunda parte do módulo 6, né? Na semana em que nós estamos estudando os conceitos de espécie e os modelos de especiação, vou apresentar agora um pouco sobre modelos de especiação. Bem, nós temos, né, dois processos ou processos mesmo de especiação que nós podemos destacar: a anagênese na primeira figura e a cladogênese na segunda figura. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, talvez eu consiga mostrar melhor. A anagênese é quando nós temos nesta primeira imagem aqui, um ancestral dando origem a uma nova espécie. Então, eu tenho a transformação do meu ancestral na nova espécie. Então, seria a evolução contínua gerando uma nova espécie. Já na cladogênese, eu tenho uma especiação de uma espécie ancestral em duas descendentes. Então, eu tenho aqui uma ramificação, né? Um momento em que eu vou gerar dois clados, dois táxons que vão seguir a sua história evolutiva. Muito bem. Existem modelos que serão modelos de distribuição espacial que apresentam para nós como que seria interpretada a evolução do isolamento reprodutivo. Então, se nós estamos tratando de isolamento reprodutivo, é porque eu estou considerando o conceito biológico de espécie, ok? Então, para mim, o que está sendo considerado nesse momento é exatamente a troca de gametas, o intercruzamento e a geração de descendentes viáveis, de híbridos, né? Que são férteis e viáveis, ok? Existem modelos que nos ajudam a entender como que se dá a evolução do isolamento reprodutivo. E esse isolamento, ele ocorre como uma consequência das mudanças evolutivas. Então, nós temos o modelo alopátrico em A, o modelo peripátrico em B, o modelo parapátrico em C e o modelo simpátrico em D. Ok? Vamos dar uma olhadinha em cada um desses 4 modelos. O modelo alopátrico é, sem sombra de dúvidas, o modelo mais comum na natureza. Ocorre quando eu tenho duas populações de tamanho similar. Vejam bem, essa informação ela é importante. Duas populações de tamanho similar sendo completamente isoladas, completamente separadas. E esta separação ocorre através do estabelecimento de uma barreira geográfica. Então, deixa de existir fluxo gênico e troca genética por conta de uma barreira geográfica que se estabelece. Ou o sorregimento de uma montanha, ou o curso de um leito de um rio, ou estratificação na coluna d'água, né, que pode ter aí diferentes temperaturas e graus de luminosidade, ou abertura de um novo oceano. Então, diversas barreiras geográficas, porque a crosta terrestre está em constante modificação. É só a gente lembrar um pouquinho sobre tectônica de placas, né? Então, essas modificações geram constantemente mudanças geográficas, e muitas dessas mudanças geográficas podem se constituir em barreira. Será barreira se promover o isolamento geográfico dessas populações, e aí corta o fluxo, a troca genética. E a partir desse momento que corta-se o fluxo genético, né, a comunicação reprodutiva entre esses indivíduos, aí sim nós estaremos diante do modelo alopátrico para explicar a evolução do isolamento reprodutivo. Bom, o modelo alopátrico eu posso ter duas situações. No modelo alopátrico, eu posso ter duas situações. Eu posso ter a condição da dispersão, que é quando os indivíduos migram e não conseguem voltar
ao ponto inicial. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesta imagem que nós temos aqui. Em A, em todas essas imagens, né, nós temos aqui a população A. Os indivíduos da população A migraram para a ilha, né, e continuaram sendo a população A. O tempo passou um pouquinho e eles, por não retornarem para o continente e ficarem restritos à ilha, eles foram se diferenciando até que se tornaram novos indivíduos, uma nova espécie. Então, aí seria a espécie B. Indivíduos da espécie B conseguem se dispersar para a próxima ilha, só que não conseguem voltar mais. Tá? Então, se B não volta para a ilha anterior, o que nós vamos observar é que, com o passar do tempo, ele pode se transformar em C. Né? Digamos que C agora vai para a próxima ilha e também retorna para a ilha anterior. Então, nesta ilha mais próxima do continente, a gente vai ter a convivência de duas espécies, B e C. Agora, elas não são mais a mesma espécie. São aparentadas, obviamente, porque é uma mesma linhagem evolutiva, mas já não intercruzam e não deixam descendentes férteis mais. Tá? Então, a gente pode, né, explicar o modelo alopátrico através da dispersão, que é quando os indivíduos mudam de lugar, ou então, quando ocorre vicariância. Na vicariância, os organismos não se movimentam, mas o que muda é o próprio ambiente, tá? Os organismos não se moveram, mas alguma situação geológica ou alguma situação ambiental os isolou num determinado momento do tempo, tá? Pode ser o nascimento aí de um oceano, o surgimento de uma cadeia de montanhas, rios, qualquer condição que seja reconhecida como uma barreira geográfica. Então, no modelo alopátrico, que é o mais abundante, mais comum da natureza, a gente tem aí tanto dispersão quanto vicariância. Aí nós temos o modelo peripátrico. Pátrico é de pátria, né? Diz respeito a lugar. E periferia, borda. Então, neste modelo, nós vamos ver duas populações, só que uma é de tamanho muito pequeno. Essa é a principal diferença. E quando que acontece isso? Nos isolados periféricos, certo? Então, quando nós temos isolados periféricos, a gente vai ter uma diferença genética observada em populações pequenas, exatamente por essas três características. Quando eu tenho uma população pequena, eu tenho uma força evolutiva que atua nessa população pequena, chamada de deriva genética. Né? Deriva genética, ela corresponde a erros sucessivos na amostragem dos genes para constituir a próxima população. Erro de amostragem. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, numa determinada população, 50% de um gene homozigoto dominante, não, do gene dominante, estou falando de gene, né? Não de genótipo, e 50% do recessivo, se houver um erro de amostragem, porque a população é muito pequena, e a amostragem para constituir o pool da próxima, né, o DEME, da próxima população for diferente dessa proporção, pode acabar acontecendo de se ter uma proporção desviada, né, e aí um favorecimento ou do dominante ou do recessivo. E aí, neste caso, a gente está observando a força da deriva. É quando a gente modifica, quando ocorre a modificação das populações, do material genético das populações, por conta da ação da deriva, que é erro de amostragem. Isso também acontece muito quando a gente fala de colonização e o efeito fundador, que é o efeito ilha, de nós temos aí pouca população também, né? O que se inicia numericamente
pequeno, né, o efeito fundador, e aí conforme essa mesma população ela vai aumentando e vai dando conta de colonizar, ocorre a deriva e aí a gente pode observar modificações genéticas, certo? Nos periféricos, né, nos ambientes periféricos, nós também geralmente contamos com condições extremas. Se a gente pegar um leito de um rio, e se esse rio for meandrante, por exemplo, nos meandros abandonados, que é onde o curso do rio não corre mais, mas deixou bolsões de água cheio de vida, né? Naquele ambiente de meandro abandonado, nós iremos observar um exemplo de ambiente extremo. Ali a taxa de oxigenação é diferente, a taxa de luminosidade é diferente, as condições ambientais são mais extremas, né? Porque nós não temos, diferente se for comparar com a condição do leito do rio, do curso do rio. Então, a população que ficou ali, além de ser pequena, ela ainda vai acabar sendo diferente por conta de ter que tolerar condições ambientais que são condições extremas. Então, no modelo periférico, a gente vai acabar observando uma mudança, né, o surgimento de uma nova população por conta tanto de deriva genética quanto de seleção. Seleção porque na parte seleção porque na parte extrema as condições, as pressões ambientais também são mais não são toleráveis por todos os organismos, tá? No parapátrico não há separação geográfica, de paralelo mesmo, né? Não há separação, não há barreira geográfica entre as duas populações, mas uma distribuição não se sobrepõe à outra. Isso é o que nós observamos na borda geográfica comum e na região de zona híbrida, quando ainda nós não temos o isolamento reprodutivo finalizado, muitas vezes, né? Completo, muitas vezes. Observamos essas situações muito nos istmos, né? De passagem, né? Bordas ecológicas e zonas híbridas, ecótones, inclusive, tá? Já o modelo simpátrico é quando eu tenho a distribuição geográfica das duas populações se sobrepondo completamente. Às vezes, é o próprio contato genético que induz a especiação. E, por vezes, pressões de seleção intensa para diversificação ecológica também induzem a especiação. Tá? É quando a gente vai observar poliploidia, por exemplo. Então, no modelo simpátrico, a gente observa, né, vários exemplos de poliploidia, que é quando a gente tem aí o número genético, né, duplicado, e isso vai gerar uma nova variação e uma nova especiação, e muitas vezes isso é decorrente do próprio genético, ou do próprio contato genético que vai resultar na poliploidia. Nós também temos modificações no ambiente, né? As pressões de seleção intensa para diversificação ecológica também vão induzir a especiação. Tá? É o caso que nós temos aí das macieiras e das cerejeiras, né? Diferenças genéticas em alguns lotes, em alguns locaizinhos aí, e que as moscas, né, de cada árvore puderam reconhecer essas diferenças e aí resultam, né, na própria modificação do próprio ambiente, tá? Bom, quais são as condições ideais para que ocorra a especiação, independente de ser alopátrico, peripátrico, parapátrico ou simpátrico? A condição ideal para que isso ocorra é que nós observemos forte seleção, tá? A forte seleção natural, ela vai acabar alterando as frequências gênicas.
E ao alterar as frequências gênicas, acaba resultando em uma nova espécie. Tamanho populacional pequeno, toda vez que a gente tiver tamanho populacional pequeno, como nós previmos lá no modelo peripátrico para explicar essa condição, a gente vai observar um aumento do efeito da deriva gênica. Tá? E toda vez que se aumenta o efeito da deriva gênica, a tendência é que as próximas gerações se tornem cada vez mais diferentes da que lhe deu origem. Então, fica mais fácil da gente fixar as mudanças causadas pela seleção, porque a deriva está afetando demais uma população pequena. Isolamento de outras populações na espécie também impede, né? Quando nós temos o isolamento, ocorre que não há mais possibilidades de misturar os novos genótipos com a população em geral. Então, quanto mais isolado estiver, menos troca nós iremos observar e, portanto, não há condições de misturar os novos genótipos. Então, para que se ocorra uma especiação, o ideal é que se tenha forte seleção natural, alterando essas frequências gênicas, um tamanho populacional pequeno, porque aí a deriva acaba causando um efeito maior, e por conta de causar um efeito maior, fica mais fácil de fixar as mudanças causadas pela seleção. Então, a seleção seleciona, né? As modificações que foram causadas pela seleção acabam sendo fixadas pela deriva, e se todo esse pessoal ainda estiver isolado, melhor ainda, porque não ocorrem misturas. Então, rapidamente, um grupo de populações se torna distinto da outra população e, consequentemente, pode gerar uma nova espécie, ok? Só lembrando, né, que especiação é a responsável pela geração de novas espécies. E as espécies que nós tratamos para estudar aqui estes modelos de especiação foram as espécies biológicas. Então, é por isso que o tempo todo nós falamos de isolamento reprodutivo. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima semana, pessoal!